Hoje, nosso objetivo da nossa aula é construir e mostrar aí para vocês os principais elementos da elipse, tá? A gente já viu a elipse numa aula anterior como sendo uma seção cônica, né? Ela surge a partir do corte aí da seção do cone de revolução por um plano inclinado, né? Então, quando a gente faz esse corte, aparece aí a elipse. Analiticamente, ela satisfaz uma relação que a gente usa para definir ela, tá? Para construir aí a equação da elipse. Então, a primeira atividade que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, olha, vamos considerar aqui eu tenho F1 e F2 como dois pontos fixos, tá? E aqui eu tenho como se fosse um barbante, tá? De comprimento 9, olha só, esticado aqui, tá? Eu estou esticando por esse ponto. Então eu peguei esse barbante, né? E estiquei ele aqui, ó, tá esticado. Esse P, nessa posição, esse pontinho, eu consigo identificar duas distâncias. A distância desse ponto até esse F1, ou seja, a distância do ponto até um foco, e a distância do ponto até o outro foco, né? Então, seria de P a F1, nesse caso aqui, nessa posição, é 2,6, e de P até o outro foco, o F2, que é aqui no caso 6,4, tá? Observando aqui que a soma dessas duas distâncias me dá o comprimento todo, né? Desse barbante aqui que está esticado, tá? Que dá 9. O que acontece? Na hora que eu vou movendo o P, ó, em cada uma dessas posições, tá? Eu movo, altero aqui as distâncias, né? Se eu estou movendo o P de posição, eu estou alterando a distância dele em relação a cada um desses focos fixos. Só que a soma dessas distâncias permanece sendo 9, tá? Então, essa construção é essa minha relação fixa, tá? Eu estou aqui marcando todos os pontos P, cuja soma das distâncias dele até cada um desses, né? Até um foco, mais a distância dele até o outro foco, está fixo, no caso 9, tá? Então, na hora que eu movo aqui, ó, é como se fosse o compasso da elipse, né? Eu construo aqui, então, a minha elipse, tá? Deixando claro aqui, ilustrando para vocês, então, que a elipse é o conjunto dos pontos no plano cartesiano, tá? Cuja soma das distâncias até os focos, né? Que os focos são fixos, é a mesma, é um dado fixo isso aqui, tá? Esse valor aqui é o valor desse eixo grande aqui, tá vendo? Ó, a distância que eu tenho daqui, desse pontinho aqui, até esse pontinho aqui, ó, é exatamente o tamanho desse barbante que foi esticado, não é? Ó, porque eu percebo que aqui, ó, tá vendo esse trechinho aqui? Eu tenho o barbante aqui, o meu segmento aqui duplicado, mas é exatamente o que me falta aqui, né? Então, se eu pegasse esse pedacinho e transportasse para cá, eu conseguiria enxergar, então, que aqui, ó, o eixo maior dessa minha elipse é justamente esse valor da soma das distâncias, tá? Então, essa daqui é a ideia inicial da construção da elipse. Agora, então, identificar os elementos principais da elipse, tá? Nós já fizemos a construção e agora, tendo aqui a elipse construída, né, a elipse desenhada, a elipse tem um centro, tá? Então, o centro, a nomenclatura desse centro aí, né, vai ser essa, o centro é o ponto de coordenadas x0, y0, tá? Nós construímos a nossa elipse a partir dos focos, tá? Não foi? A gente tinha esses dois pontos fixos, né? E a gente, a partir desses dois pontos fixos, nós fixamos a distância, uma distância, e todos os pontos, né, que satisfaziam aquela condição da distância do ponto até um foco, mais a distância do ponto até o outro foco, ser esse valor fixo, né, a gente conseguiu construir a elipse, tá? Esse valor fixo da distância, ele me dá o eixo maior, tá? Então, nesse caso aqui, olha, nosso eixo maior valendo 6, significa que eu coloquei esses dois focos, né, e estiquei ali, né, uma corda de tamanho 6, né, e fui construindo
a nossa elipse, tá? Então, o eixo maior é a maior aí das distâncias aí que a gente tem, né, de um ponto a outro na nossa elipse, tá? E a gente tem aqui também o nosso eixo menor, tá? Como a nossa elipse, ela tem essa configuração, ou então a configuração, né, vertical aqui, desse jeito o nosso eixo maior está paralelo ao eixo X, tá vendo? Então ela tem esse formato, né, como se ela estivesse na horizontal aqui, tá? E o que é interessante, os dois eixos, eles se cruzam exatamente no centro, tá? Eu vou marcar aqui, ó, a partir dessa configuração, a partir desse desenho, a gente chega em alguns outros elementos que principalmente os livros do ensino médio, né, na tentativa aí de facilitar notação e tudo mais, eles trazem, tá? Então, olha só, com essa configuração aqui, eu tenho o centro, tá? Tenho os dois focos, tá? Esse segmento entre o F1 e o F2, tá? O segmento F1 e F2, o tamanho deles, a gente chama de distância focal, tá? Que é a distância daqui até aqui, tá? A gente fala então que a distância focal ela é de 2C, tá? Para a gente ter aqui a distância, esse pedacinho aqui, como sendo o C. Então, quer dizer, do centro até qualquer um desses focos, eu tenho o parâmetro C aí da minha elipse, tá? Esse semi-eixo aqui menor, né, porque de B1 até B2 é o eixo menor, nesse caso vale 4, tá? Esse semi-eixo determinado aqui de um dos pontos aqui, B1 ou B2 até o C, até o centro, é chamado de semi-eixo, e ele vai medir aqui a metade do eixo, tá? Então, a gente vai denominar ele de B. Então, o que é B? O B é o eixo menor dividido por 2, é a metade do eixo menor, tá? E aí, por Pitágoras, aqui pela relação de Pitágoras, a gente consegue aqui, então, fazer o nosso, que aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, aplicando aqui que a teoria de que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais, né, b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? A gente consegue aqui, tendo dois desses termos, a gente consegue encontrar o terceiro, tá? Lembrando que esse A, tá? Esse A que aparece aqui na hipotenusa é justamente a metade do eixo maior aqui, tá? Então, o A é o eixo maior dividido por 2. Isso a gente viu já lá na construção, tá? Bom, então olha só. Quando a gente coloca aqui, vamos entender cada um desses pontos, como que tá. Aqui, olha, os focos, tá? Os focos, eles dependem aí também, a gente pode escrever em função da coordenada do centro, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui eu tenho o centro e aqui eu tenho um foco, o que acontece? Eu posso perceber que a minha coordenada y dos dois é a mesma, tá? Então, quer dizer que a coordenada y do meu foco vai ser igual à coordenada y do meu centro, tá? Qual que é a diferença? A diferença está na coordenada x, porque se o centro está aqui, esse meu foco está c unidades deslocado para a esquerda. Por isso que eu pego o x0 e subtraio c. Do mesmo jeito aqui, para encontrar o foco 2, é a coordenada do centro, só que aí somada o c. Tá bom? Que é a metade aí da distância focal, tá? Bom, mesmo raciocínio eu consigo para escrever B1 e B2, B1, B2 e A1, A2, tá? Bom, então olha só, quem é meu A1? Meu A1 é esse pontinho aqui, que também tem mesma coordenada Y, né?
do centro. Tá vendo? Ó, continua aqui, y0. Qual que é a diferença? A diferença está na coordenada x, porque esse A1 está algumas unidades deslocado para a esquerda. Quantas unidades? A unidades, que é a distância é o tamanho do semi-eixo aqui. Então, meu A1 é x0, que é a coordenada do centro, menos o A, estou deslocando para cá. E aqui, meu A2 é o x0 mais A, estou deslocando para a direita. Tá? Quem muda um pouquinho, o B, tá? O B1 já é diferente. O B1, olha, ele tem a mesma coordenada x do centro, não é? Ó, mesma coordenada x do centro, tá? Então, é x0. E aí, o que acontece? Na coordenada y, eu estou somando b. Então, fica x0, e aí a coordenada y, y0 mais b. Mesmo raciocínio para o B2, só que eu tiro b, tá? Tem um outro item que aparece, um outro elemento, que é o elemento excentricidade, tá? A excentricidade, ela é definida como o valor do C dividido pelo A. Nós vamos vê-lo. Excentricidade, eu vou lançar a mão desse outro material aqui, que eu consigo aumentar aqui, tá? Então, eu aumento aqui o valor do A, né? Lembrando que o A aqui é o semi-eixo maior, tá? Se aqui o eixo maior vale 7, o meu A vale a metade, tá? E eu consigo aumentar ou diminuir também o meu eixo menor, né? Então, quer dizer, se meu eixo, meu B é 1,5, é esse pedacinho aqui, e o meu eixo menor vale 3, né? Lembrando que o A é sempre a metade do eixo maior e o B é a metade do eixo menor. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui? A excentricidade, a gente começou a falar, que é definida pelo valor de C dividido por A, tá? Então, aqui o meu calcula o C, né? Lembrando que o C é a distância do centro até o foco, né? Nesse caso, eu sabendo quem é o A e quem é o B, eu consigo calcular o valor de C usando Pitágoras, né? Então, à medida que eu movimento aqui, ó, alterei o valor de A, o meu valor de C também alterou, tá? Se eu alterar o B, aqui, meu valor de C também, ó, tá vendo? Ele vai alterando. E a excentricidade também se altera, porque a definição da excentricidade é o C sobre A. Bom, o C, a hipotenusa daquele nosso triângulo era o A, então o A sempre vai ser maior do que o C. Então, a divisão de C sobre A, né, sempre vai dar um número aí entre 0 e 1, né? Nunca 0 e nunca 1, tá? Então, o que acontece? Quando eu movimento aqui, ó, eu aumentei o 3,5. A minha excentricidade aumentou. Ela foi para 0,9. E o que aconteceu? Eu percebo que o achatamento da minha elipse, né, aumentou, ela ficou mais achatada, tá? Então, olha, diminuiu um pouquinho a minha excentricidade e ela também diminuiu o achatamento visual dela, tá vendo? Olha, 0,8, 0,66, tá vendo? Mesma coisa, eu posso fazer o mesmo raciocínio movendo aqui o B para vocês enxergarem. Ó, ela tá ficando bem mais achatadinha, ó, 0,99, tá? Aqui 0,87, 0,7. Então é essa relação, a excentricidade quanto mais próxima do 1, tá? Mais achatada a minha elipse se aparece, tá? Todo esse raciocínio que a gente fez, gente, acontece também quando a nossa elipse ela tem o eixo maior paralelo ao eixo Y. Tá vendo? Olha só onde que está o nosso eixo maior aqui. Se eu mexer A, ó, ela mexe aqui o eixo vermelho, tá? Então, é o mesmo raciocínio, tá? Só que também tem os focos, só que agora os meus focos aqui, né? Eles são aqui, eles estão em um eixo paralelo ao eixo Y. Tá? Tem o eixo menor também, o valor de C, a mesma coisa, tá? Aqui nesse daqui eu posso mover o centro, fica mais fácil. Agora a gente vai usar esse material para a gente enxergar o que cada um desses pontos, representa na equação da elipse, tá bom? Esse é o nosso próximo passo.